Obrigada. Boa tarde a todos. Está no ar o Café Filosófico ao vivo pela TV Câmara Pouso Alegre. Agradecemos a belíssima apresentação de Cacau Vitoriano. Damos início agora ao Café Filosófico, um projeto realizado pela Faculdade Católica e Inatel Cultural, em parceria com a Câmara Municipal de Pouso Alegre, por meio da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Hoje, o tema debatido será o envelhecimento na era do vazio, buscando a eterna juventude. Nossa convidada especial de hoje é a professora mestra Felicidade Gouveia Munhoz. Para fazer a apresentação da palestrante, passo a palavra agora ao representante da Faculdade Católica, professor Adriano Geraldo da Silva, coordenador de extensão da FACAPA. Boa tarde a todas e a todos. Antes de apresentarmos a nossa palestrante de hoje, eu gostaria de externar a nossa alegria em tê-los aqui nesta tarde de reflexão, mas este café filosófico que já se tornou um evento tradicional. E também gostaria de agradecer de modo muito especial à Câmara Municipal de Pouso Alegre, ao Inatel Cultural, à Escola do Legislativo, por essa parceria tão bonita, tão boa que a gente tem feito com esses eventos. Vida longa a essa nossa parceria, vida longa a esse nosso trabalho. Também gostaria de agradecer de modo especial a Emanuele, que nos ajudou muito na preparação desse café filosófico, e a palestrante de nosso café filosófico de hoje é a professora Felicidade Gouveia Munhoz, que é graduada e mestra em filosofia pela Universidade São Judas Tadeu. Atualmente, ela estuda, ela pesquisa a respeito da temática que ela vai nos apresentar. O envelhecimento na era do vazio, buscando a eterna juventude. Um tema atualíssimo, um tema muito importante para ser debatido e para ser discutido, sobretudo, pelo viés filosófico. Professora, seja bem-vinda, nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Receba aí as nossas boas-vindas com uma calorosa salva de palmas. Não é costume para os filósofos ficar numa tribuna. Normalmente a gente fica sentado numa mesa e lendo, para não perder o argumento. Só que aqui eu aceitei este convite porque eu gostaria de conversar com vocês. É uma palestra, é uma conversa e não uma leitura de texto de algo enfadonho que muitas vezes no sábado à tarde a gente sai da nossa casa, faz um esforço para aprender alguma coisa, chega num lugar e alguém põe um slide lá na frente ou então começa a ler e ele vai trazendo aquelas palavras difíceis, aquelas coisas, vão falando de filósofos que às vezes a gente nunca viu, mas ele só dá a ideia principal dele e vai dando um sono e a gente fala, o que eu estou fazendo aqui? Bom, boa tarde a todos, muito obrigada por vocês estarem aqui e eu poder dividir com vocês um pouquinho do que eu estou estudando. Eu trouxe aqui umas questões a respeito disso, por que é que eu escolhi esse tema? O envelhecimento na era do vazio. O que é esse vazio? Bem, eu trouxe um autor que ele é um filósofo francês e ele é contemporâneo, e eu estava dizendo para o professor Adriano que eu escolhi este filósofo. Ele caiu nas minhas mãos por acaso, porque a minha filha estava estudando moda e um dos professores indicou este livro.
E aí eu gostei tanto do autor que comprei mais outros livros que ele, de ensaios que ele tinha escrito. E ele trazia, o nome do livro é A Era do Vazio mesmo, e um outro que era O Império do Efêmero, Gilles Lipovetsky. É o nome deste autor, e ele é um autor francês. E ele discute, ele traz para a sociedade o que é essa coisa do vazio, o que é que nós estamos vivendo. E ele fala que em cada era nós temos um símbolo, nós temos uma figura símbolo, e que a figura símbolo da nossa época é Narciso. E eu achei interessante, porque se nós começarmos a prestar atenção, nós estamos encantados, olhando para a nossa figura como se ela fosse a coisa mais importante do universo. Sou eu, é o self, é si mesmo, é o entender-se, é o compreender-se. Mas, professora, o que tem a ver esta questão do Narciso com a questão da velhice? Bom, eu vou dizer a vocês, a questão do novo. Narciso está encantado pela figura dele, que está lá no lago, que está refletida no lago. Ele está olhando e pensando que ali há o grande amor da vida dele. Ele está sendo enganado por eco, uma voz que vem e repete tudo aquilo que ele diz. E nós olhamos para a sociedade e nós encontramos nós mesmos, só o que eu quero, só o que eu amo, só o que me dá prazer é que é importante para mim. E mais, eu estou em busca do novo, de tudo aquilo que é novo. O velho não importa. Olha só, essa sociedade simbolizada por Narciso, por estar encantada pela própria figura, ele está em busca de algo novo. Olha, a sociedade, as indústrias, elas estão o tempo todo pensando e estão atentas aos consumidores. E nós nos tornamos consumidores, nós consumimos a vida. Nós não estamos mais olhando para a vida e vivendo a vida. Tudo é uma grande experiência. Essa palavra nós ouvimos o tempo todo. Experiência com a vida. E aí eu vou buscando o novo, esse novo eterno que todo instante muda, tem a ver com a juventude também, porque é ela que instiga, é ela que é o belo. Humberto Eco diz que nós hoje trabalhamos a questão da beleza, a estetização. Nós estamos transformando o mundo em algo estético, em algo belo. E isso vai para as coisas que eu como, vai para as coisas que eu visto, vai para as coisas que eu vejo e vai para mim também. Então eu preciso ser uma pessoa bela. Todos nós queremos ser belos hoje, como Narciso, encantado pela imagem bela dele ali. Nós queremos a todo custo essa beleza. Mas a beleza não está no velho. A beleza está no novo. É isso que nós acreditamos. E é isso que a indústria nos faz acreditar. E enquanto acreditamos nisso, nós consumimos, nós descartamos tudo que é velho, tudo que é antigo. Então nós nos desfazemos da tradição, nós nos desfazemos da história, nós jogamos fora tudo que é importante. Então, Narciso se torna efêmero, se torna uma imagem da efemeridade, se torna uma imagem daquilo que é passageiro, e ele está
está cansado, ele não se interessa por nada que não faz parte do umbigo dele, por nada que não faça parte daquilo que é a comunidade dele, e a comunidade dele é indivíduo, é individual. O outro só é importante se for a minha imagem. Olha, tem uma frase na Bíblia, eu acho que todo mundo conhece. Desculpem aqui eu estar citando, mas eu acho que é muito importante, eu acho que a maioria conhece. Amar o próximo como a si mesmo. Nunca esta frase foi tão deturpada. Porque o próximo como a si mesmo, eu o amo se ele for eu mesma. Se ele for o meu reflexo. Porque se ele for diferente de mim, então eu já não amo mais. Então, nós amamos odiar. Essa é uma frase de efeito, essa é uma frase de momento. Nós estamos odiando o tempo todo. Nós odiamos o político, mas nós não temos vontade de ir eleger alguém. Nós odiamos o vizinho porque ele não pensa como nós. Nós odiamos. E nós achamos belíssimos as crianças dos outros, as nossas. As dos outros, só se for iguais às nossas. Nós odiamos as pessoas que não são parecidas. Então, nós não amamos. Bem, por que essa era? Por que nós vivemos essa era do vazio? Que busca é essa que nós estamos o tempo todo correndo atrás daquilo que não é importante? Daquilo que não tem valor verdadeiro. E o que isso tem a ver com a velhice? É que enquanto nós somos jovens, nós olhamos para aquilo que nos interessa, para o prazer efêmero. E é o prazer efêmero porque é o prazer do momento. Não existe passado, não existe futuro, só existe o momento. Vocês sabem que essa coisa de nós começarmos a olhar com esse vazio todo, ela não é recente. Ela tem um tempo. As pessoas depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, aliás, já começaram a se desinteressar, porque a qualquer instante o mundo poderia se acabar. Mas teve um período de festa, os anos dourados, que muitas pessoas ainda olham para aquilo, olhando como se a gente pudesse reconstruir o dia de hoje com aquele passado. Um passado fictício, um passado que não existiu, um passado dourado que só existiu na mente de poucas pessoas que tinham muito dinheiro. Mas a grande maioria não passou por isso. Passaram as dificuldades, as agruras que vieram depois da guerra. E não contente, uma outra guerra aconteceu, porque as pessoas e os políticos não estavam atentos com todo o passado dele, não havia aprendido, não tinha tirado dali nenhuma lição. E as pessoas morreram, as pessoas sofreram. E quem mais sofriam eram as pessoas mais pobres. As que têm menos condições são as que mais sofrem. Bem, depois disso, depois da guerra, as pessoas imaginaram que a qualquer instante elas poderiam novamente morrer, ter uma guerra, cair um meteoro, um apocalipse, qualquer coisa. O mundo não é o mesmo. Começou a era do consumo, do momento, do hedonismo, que é o prazer momentâneo, um prazer que não pensa no futuro. Então, Gilles Lipovetsky, ele começa a parar e pensar em tudo isso,
e mostrar para a gente como a nossa sociedade se tornou vazia. E aí, o que tem a ver o envelhecimento com tudo isso? Bem, nós, desde que nascemos, nós envelhecemos. É a lei biológica. Não existe outro jeito. Você envelhece, só que quando você é criança, o bebê tem que envelhecer e se tornar uma criança. A criança envelhece e se torna um jovem. No jovem, ele está no auge da vida dele. É quando ele acha que nada pode acontecer a ele. Que ele tem toda a força do mundo. Mas ele vai tornar a maturidade. Quando ele chega na maturidade, ele se segura. Ele vai se segurar. E aí começam as indústrias a nos mostrar que nós precisamos voltar para a juventude. Porque a empresa, ela já não pode mais te dar o trabalho que ela te dava antes. Porque tem um jovem querendo o lugar. Mas eu também preciso do meu espaço. Como nós temos que parar e pensar? Como pensar tudo isso? Como nós devemos pensar neste planeta, nessa terra, nessa cidade, neste mundo que nós vivemos? Como pensar o envelhecimento sem descartar a juventude, sem descartar o velho, sem descartar o novo? Porque nós temos muitas conversas, muitas lições de como amparar de como cuidar do outro, como dar emprego para como dar amparo. Mas nós sabemos que no dia a dia isso não é nada fácil. Nós sabemos também que a nossa sociedade, ela exclui o mais frágil. Eu trouxe Kafka, porque eu andei pensando bastante nessa. Eu li e reli várias vezes a Metamorfose de Kafka. E a primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Eu fiquei enojada com aquele inseto tão grande. Como é que alguém pode acordar um dia e se sentir um inseto tão nojento? Eu não conseguia nem conceber que alguém podia se sentir uma barata. Eu já tenho nojo de barata, e eu acho que a maioria tem. Eu não conseguia nem ler o nome barata. Quando colocava ali, eu falava assim, o autor não deve ter colocado isso certo. Mas eu li e não entendi. Guardei o livro. Passado um tempo, eu li novamente e aquilo ainda mexeu comigo de uma forma asquerosa. Eu tinha nojo da personagem principal. Eu não gostava daquilo. Cada vez que ia se falando, ele ia dizendo como ele se sentia naquele quarto. Como ele sentia, tomando conta do espaço inteiro, com aquela figura tão nojenta, tão asquerosa, e que a mãe entrava e tolerava um pouco, o pai entrava e tolerava um pouco, a irmã também. Depois as pessoas foram deixando ele de lado. E aquilo, eu também queria deixá-lo de lado. Até começar a entender que um sentimento de depressão, o sentimento de ser deixado de lado está aí, fica o tempo todo nos afrontando. Quando nós não somos aqueles insetos, nós temos nojo dele, nós queremos pisar nele, nós queremos acabar com ele. Mas quando somos nós os insetos, quando somos nós aquele inseto tomando conta do ambiente, por nos sentir tão fora do mundo, tão desajeitado, e não é só um desajeitado, é se sentir
nojento se sentir às margens. Olha só, quantas pessoas estão envelhecendo às margens, e nós olhamos para elas com esse asco, com nojo. Ela não nos interessa. E olhamos para ela porque elas não são belas, não são figuras belas. Nós olhamos para as pessoas e deixamos ela de lado, no máximo tolerar, mas nós não aprendemos a amar. Eu estou aqui olhando para vocês e pensando, como é que nós podemos buscar algo novo, buscar algo que complete a sociedade, que faça de nós pessoas melhores, que faça de nós um conjunto, e que não nos percamos na figura de Narciso, buscando só o que é interessante para nós. Vocês sabem que hoje é tão interessante a juventude, que nós vendemos juventude. A televisão vende juventude. Ela está o tempo inteiro vendendo cremes, vendendo experiências. Ela vende cirurgias, aplicações. E se nós não estamos em comum acordo, nós estamos à margem. Nós nos sentimos igual aquele inseto do Kafka. Porque nós não somos inseridos na sociedade consumista. Mas será que nós não somos? Será que nós não estamos deixando de fazer a nossa parte? Bem, eu trouxe aqui um autor chamado Sergei Metaonikov. Ele fala da nossa luta contra a morte. E eu trouxe isso porque nós vivemos como se nós não fôssemos morrer. Nós temos medo da palavra morte. Nós temos pavor de pensar que um dia vamos morrer. Mas a morte, ela faz parte da vida. Ela é também o viver. Nós morremos a cada instante. Porque a cada instante eu estou modificando as minhas células. A cada instante, passa um instante, passou o momento, ficou para trás, morreu. E nós olhamos para a vida como se nós fôssemos vivê-la eternamente. E esse autor diz que é importante que toda a ciência busque um remédio para curar a morte, para trazer a juventude. Ele é um historiador, um filósofo, um biólogo do século XIX, do fim do século XIX. E naquela época se acreditava mesmo que nós podíamos encontrar a fonte da juventude, que nós podíamos mesmo ser jovem, e que a morte e a velhice era uma doença, era algo que atacava o organismo e que, de algum modo, tinha algo errado. Mas nós sabemos hoje que nós podemos prolongar a nossa vida, que ela pode ser saudável, mas que a morte é só uma consequência do viver. A questão, por que esse medo da morte
quando vamos ficando velhos, se a morte, ela ataca a criança, ela ataca o jovem, ela ataca o velho, ela não tem ninguém, todos nós sabemos a data que nascemos, mas nós não temos a data para partir, nenhum de nós. Ninguém tem garantia de vida eterna, nem tem garantia de vida longa. Mas nós queremos viver uma vida longa. E o que nós temos feito para que essa vida seja realmente longa? Porque quantidade não é qualidade. E nós temos que aprender a fazer da nossa vida uma vida mais qualitativa. E de novo, eu volto de novo no autor, dizendo que nós transformamos a nossa vida quantificando. Nós estamos o tempo todo trabalhando a questão de quantidade. Então, nós quantificamos a nossa idade, mas nós queremos, olha só que interessante, nós queremos viver 100 anos, 200 anos, mas nós gostaríamos de parecer 30, 25, porque esse é o auge, né? Essa é a bela idade, essa é a bela vida. Então, para que nós parecêssemos ter 20 anos, 25, 30, né? Se a pele for muito boa, né? Porque dependendo da pele, a gente não quer nem ter 30, né? Porque se a pessoa viver o tempo todo trabalhando sob um sol quente, aos 30 a pele dela já vai parecer que ela tem 40, 50. Isso a gente não quer, né? Nós gostaríamos de ter uma pele maravilhosa. Então, como fazer isso se não em busca de uma fonte da juventude? Puxa, já buscaram ouro, né? Mas ouro de inventar os alquimistas. Eles tentavam inventar ouro. Que bom que existiram os alquimistas, porque deram origem aos químicos, e hoje a gente tem ouro, mas tem uma porção de coisas, né? Outras coisas muito importantes. Pois é, nós ainda estamos em busca da fonte da juventude. E tem mesmo, porque tem biólogos, tem médicos, neurologistas, buscando células, para que renovem essas células e nos dê essa qualidade, essa quantidade, mas com qualidade. Quer dizer, viver 200, 300 anos, como se nós tivéssemos 25 anos. Eu fico pensando, bem, quem é que pode conseguir essa juventude eterna? Quem é que vai conseguir? Poucos, porque é para quem tem dinheiro, porque quem não tem dinheiro vai se sentir como a figura do Kafka. Quem não tem dinheiro vai ficar às margens. E vamos dizer que a grande parte da humanidade não tem dinheiro, não tem condições. Nós somos humanos. E como humanos, deveríamos pensar no todos, em todos, e não em um. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Ah, mas eu não penso, eu quero envelhecer. Não, não é verdade. Todos nós, por alguns instantes, queríamos essa chavinha assim. Tem um filme que eu assisti há um tempo atrás, chamado Adaline, né? É uma moça belíssima, que em algum momento da vida dela, acontece um acidente e ela não envelhece mais. Mas a filha dela, que era um bebê, cresce,
envelhece. Os pais dela envelhecem. Todos que estão ao redor dela envelhecem. O amor da vida dela envelhece. E ela começa a perceber que toda aquela beleza, toda aquela juventude não estava trazendo nenhum benefício a ela. E ela gostaria de encontrar uma velhice. Ela gostaria de viver o momento com as rugas no rosto. E ela só consegue quando um novo acidente acontece e ela recebe a bênção de envelhecer. Olha só, para ela é uma dádiva, para ela é um presente, para ela é uma bênção envelhecer. Quando nós falamos em envelhecer, nós temos que falar também em doenças. Nós temos que falar em todas as dificuldades que vêm com o envelhecimento. E talvez seja essa a nossa maior dificuldade de envelhecer, e isso seja também o maior problema do envelhecimento. É envelhecer bem, ter uma velhice saudável e não doente, não a doença. Canguilherme, ele trabalhou um livro sobre o normal e o patológico, e ele disse, o que é normal? O que é patológico? Ele era um médico, mas ele estudou pelo viés da filosofia. Ele queria saber o que era normal e o que era patológico. A primeira coisa que ele descobriu foi que nós não podemos falar em normal e patologia no físico. Você vai falar no biológico, você vai falar sobre saúde e doença. E ele trouxe a questão do normal quanto norma, uma normatização. Então, se você está falando em normatização, os códigos da medicina, eles têm um código para descrever uma doença e eles têm um código para descrever quando a gente está saudável, quando nós estamos saudáveis. Então, a saúde e a doença têm normas. Então, tem algo de normal na doença e tem algo de normal na saúde. E nós achamos que nós estamos normais quando nós estamos saudáveis. E não quando nós estamos doentes. Mas a doença é parte do físico, é parte da biologia, da vida, faz parte da vida. Porque ou por algum motivo, ou pelo meio, ou porque a pessoa não estava bem, algo aconteceu. Bem, ele diz assim, que o envelhecimento não é uma patologia, não precisa ser curado. Faz parte do homem, faz parte do ser vivente. Então, se não é uma patologia, se não é uma doença, por que é que nós temos tanta dificuldade e queremos curar a velhice? Eu paro por aqui, porque eu sei que eu já estou cansando vocês. E a gente fica aqui para discutir um pouquinho. Obrigada. Eu não sei se vem de Deus o céu ficar azul ou virar dos olhos teus essa cor que azuleja o dia, se acaso anoitecer.
sim, o amor é azulzinho. Até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vá dizer pro meu benzinho, dizer assim: o amor é azulzinho. Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul, ou virá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Se acaso anoitecer, do céu perder o azul, entre o mar e entardecer, a água marinha vai na maresia buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, bate, fica perto, a sangue de rei até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vá dizer pro meu benzinho, dizer assim: o amor é azulzinho. Até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vá dizer pro meu benzinho, dizer assim: o amor é azulzinho. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora, não posso, nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver essa vez. Qualquer coisa que faça pensar que você está bem, ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver
volta no mundo indo atrás de você. Sabe o que? Rezando um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez da nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque teu desejo é o meu maior prazer, e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o seu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beije, me faz esquecer. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez da nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é o meu maior prazer, e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro de mim, que eu quero sentir o seu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beije, me faz esquecer. Agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim dentro
Atendendo o pedido dessa querida Leila. Eu sei que o erro aconteceu, mas eu sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. o jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria. E Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria. E Margarida nasceu. Valeu-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ter como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria. E Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria. E Margarida nasceu. Nem Margarida nasceu. Obrigada. Abra uma leve das paixões que vem de dentro. Tudo vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol borrando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tudo vem chegando pra brincar no meu quintal.
aproveitar a oportunidade para divulgar meu CD, que já está em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music. Então, talvez um dos maiores benefícios da internet seja esse. A gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, para quem gostou do meu trabalho e quiser acompanhar de perto a agenda, a nossa música de trabalho, que inclusive vai entrar agora na programação da TV Câmara e da Rádio Câmara também, já está sendo executada em outras rádios aqui da região também. Eu vou ficar muito feliz se vocês acompanharem. Cacau Vitoriano, tá bom? Fazer aqui então a nossa música de trabalho, que se chama É Hora de Ir Te Ver, e é uma composição de Hélder Costa e Marcos Amaral. Mas o final de semana chegou, viajar, pegar essa estrada de chão outra vez, te encontrar. É hora de eu ir te ver, levar o meu bem-querer, mas tudo que tem de bom comigo. Sei que esse tempo bom vai passar, vai voar. Levar essa história boa daqui pra outro lugar. Na França pra namorar, com clima pra te encontrar, ou mesmo pra algum lugar do Rio. Luzes do Leblon, cores de neon, cantar noite à beira-mar, beijos ao luar, em paz, yeah. Sei que esse tempo bom vai passar, vai voar. Levar essa história boa daqui pra outro lugar. Na França pra namorar, bom clima pra te encontrar, ou mesmo pra algum lugar do Rio. Luzes do Leblon, cores de neon, cantar noite à beira-mar,
O Café Filosófico está de volta. Este é um projeto realizado pela Faculdade Católica e Inatel Cultural, em parceria com a Câmara Municipal de Pouso Alegre, por meio da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Hoje debatemos o tema Envelhecimento na Era do Vazio, buscando a eterna juventude. Vamos começar agora a intervenção da plateia. Peço a todos que levantem a mão e esperem o microfone chegar até vocês para fazer as perguntas. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Parabéns pela sua palestra. Fala apaixonadamente e toca na gente, né? Eu sou o Vanildo, professor da FACAPA, e você tocou na questão da morte. Falar da morte dos outros parece que é algo tão banal e tudo está tão estampado diante de nós a todo instante e não nos sensibiliza mais. Mas quando se trata da própria morte, isso é um grande problema, né? E um grande tabu. No passado, o grande tabu era o sexo, e as crianças vinham no bico da cegonha. Hoje o sexo é comum, palavra comum, conversa comum, e a morte foi se tornando um grande tabu. Os que morrem viram estrelinhas para as crianças, não é? A morte é terceirizada. A questão que eu coloco é a seguinte: na sua visão, há algum caminho, alguma possibilidade de integrar essa realidade da morte no cotidiano como uma condição existencial de estar aqui, de estar no mundo, como tornar a morte mais companheira nossa do dia a dia? Você tem alguma sugestão? O que você vê que há de caminho, de possibilidade? Olha, eu estudei um filósofo na minha graduação e no meu mestrado chamado Paul Ricoeur. E ele é um hermeneuta, e ele dizia sempre que nós devemos narrar, contar histórias, porque nós somos conhecidos por contar as nossas histórias. E nós deveríamos trabalhar com as crianças, desde cedo, contando as nossas histórias, contando a história de vida e morte. Porque nós não podemos fantasiar uma eternidade, nós somos finitos. Então, aquele avô, o tio, que muitas vezes está ali inserido, a avó que está inserido, cuidando da criança, ela tem uma vida finita. Tem gente que diz assim para mim: eu não trago um cachorrinho para casa, ou um gatinho, porque eles têm vida curta e eles morrem. Mas não tem melhor coisa do que você amar aquele animal, ensinar a criança, ensinar-se a respeitar a vida daquele animal, daquela planta que você tem, porque também a planta é um ser vivo e tem vida curta, a não sei que ela seja uma árvore, né? Ela vai ter uma vida mais longa. Então, é narrar história, contar das nossas finitudes, contar às crianças, dizer para ela que a morte, ela não é triste, nem é alegre, ela é um fenômeno da vida. E se nós encararmos isso como um fenômeno, que amanhã eu posso ir, ou hoje eu posso ir, eu não tenho data para ir embora, mas viver a vida com amor, com respeito ao outro. Eu estava falando para o professor que esse filósofo, o Paul Ricoeur, ele diz assim, e foi um dos temas que eu trabalhei no meu mestrado, é viver a vida eticamente, com e para o outro, incluir o outro. Então, eu vou aprender a olhar para o outro e amá-lo
como se fosse o último dia dele e o meu também. E nós precisamos exercitar, porque é difícil, é muito difícil falar em morte. Os mexicanos, eles têm todo um ritual para a morte. Eles vão visitar o cemitério, eles fazem festa, eles levam comida. E as pessoas falam, que mórbido isso. Não, é só respeitar a memória daquele que partiu. Então, contar as histórias, narrar, mostrar para a criança, mostrar desde cedo que somos finitos. As pessoas falam assim, ai, mas eu não falo, ai, mas eu não quero que você morra, eu não sei passar sem você. Não, sabe sim, e é importante passar sem. O amor não prende, ele não gruda o outro, ele solta. E é isso que a gente precisa aprender, a se soltar, a perceber a nossa finitude. Consegui responder alguma coisa? Obrigado. Oi, meu nome é Alessandro. Alessandro. Parabéns pela palestra. E eu queria saber a sua opinião sobre o envelhecimento. Se a nossa sociedade, melhor formulando a pergunta, qual a importância da nossa sociedade atual no envelhecimento? Porque eu percebo que nós estamos vivendo uma fase em que a ganância, né, o dinheiro, é muito importante. Mesmo sem querer, todo mundo está ligado no dinheiro, né? Até o sucesso, a juventude que você falou, eu acho que está ligado nisso, porque o dinheiro traz a juventude também, dá impressão, né? E as pessoas, quando vão envelhecendo, elas vão perdendo o valor econômico para a sociedade. E eu percebo que as pessoas mais velhas têm uma certa assim, depressão, tristeza, já embutida nela. Não todas, que eu conheço várias pessoas que estão na terceira idade que são nota 10 em relação à mente, né, ao jeito de viver. Mas a grande maioria eu percebo que está embutido essa tristeza. E se a sociedade não poderia, de alguma forma, sair da teoria para a prática, que é valorizar a terceira idade, né? Que é o envelhecimento natural. Entendeu? Entendi. Você sabe, você falou a palavra terceira idade. Nós inventamos palavras e significados para não dizer o velho. Então, nós inventamos a nova idade, o jovem velho, né? E vamos inventando uma porção de nomes, porque não queremos encarar a velhice, a finitude. E eu coloco essa palavra o tempo todo, a finitude. Então, e nós achamos, olha, existe uma preocupação, sim, com o velho. Quem vai cuidar do velho? Quem vai cuidar das pessoas que estão envelhecendo? A sociedade, ela coloca muita responsabilidade na família. E aí vem aquela história, a família não ama, a família deixa de lado, a família cuidou tanto da família e o velho está largado. Bom, é verdade e não é verdade. Isso é que nem a criança. Com quem a criança fica? Ela fica sozinha em casa? Ela fica com alguém mais velho? Se ela fica com a mãe, e a mãe precisa trabalhar, porque alguém precisa se sacrificar? Então, não é alguém que precisa se sacrificar, são todos que precisam se conscientizar e amparar. Nós precisamos construir essa sociedade que ainda não está construída.
O Brasil acostumou a se olhar como um país jovem, um país do futuro, o país que está desabrochando, só que é um país que está envelhecendo e não está percebendo. Então, todos nós estamos envelhecendo, sim. Então, nós temos que perceber, é lógico que a indústria de turismo já percebeu isso. Hoje, você vai fazer uma excursão, está lá, lotado. Eu falo que a fila de preferência, que é ver as pessoas mais velhas ficarem irritadas, é entrar no banco e ir para a fila de preferência. Porque eu falei que agora precisa ter uma outra idade, não é mais 60, 80. Porque a fila lota de gente mais velha ali, eles ficam irritados, porque eles falam assim, poxa, mas a de preferência não tem preferência. Claro, tem muito mais pessoas velhas. O que nós podemos fazer? Eu não sei com essa geração, eu não posso dar uma resposta pronta, porque eu não tenho essa resposta. Por isso que eu estou estudando. Eu acho que ninguém tem ainda a resposta. O que nós podemos fazer é olhar para nós e ver, eu estou envelhecendo, como é que eu quero envelhecer? De que modo eu posso mudar essa sociedade? E é social, tem que mudar social, cultural, para que depois chegue no indivíduo. Não adianta eu parar e falar assim, mas eu sou novo ainda, eu não tenho que pensar nessa questão. Tem sim, tem, porque o amanhã chega, e chega muito rápido. E a gente vai ter que perceber isso. Então, claro que nós temos que cobrar mais dos nossos políticos. Então, nós temos que saber votar. Nós temos que saber quem nós estamos colocando ali, que leis que eles estão votando, o que eles estão fazendo para nos auxiliar na nossa velhice, mas também auxiliar os que estão aqui neste momento. Então, não é um problema individual, é um problema de todos. Eu consegui responder para você? Então, tá bom. Boa tarde. Fica em pé. Boa tarde. Boa tarde. Tarde muito agradável. Assunto interessantíssimo. Minha pergunta, nós estamos vendo uma linha muito forte, né, no sentido da felicidade. E a palestra dessa tarde trouxe a ideia de valorizar o velho, como que a gente pode... qual que é o caminho para que a frustração seja menor para as pessoas? Porque há um boom aí, né, de sucesso, de felicidade, de não a frustração. E, no final das contas, a gente percebe que as necessidades do ser humano, elas são básicas. E como que essa onda, essa pregação tão forte, como que a pregação de valorizar o velho pode contribuir, como que trazer um equilíbrio para essas duas linhas, no sentido de trazer uma vida mais vida mesmo, né? Natural, tranquila para as pessoas, sem essa febre, essa sede de que eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer sucesso, eu não posso falhar. E no íntimo das pessoas, quando a gente vai atender alguém no consultório, ou então, enfim, você vai ouvir as pessoas, você vê que é muito básico que elas precisam, e elas se sentem cobradas por algo tão grande assim. Como buscar uma linha assim, de equilíbrio na valorização do velho, sem desprezar o novo, que também tem o seu valor? Com certeza. Olha, eu diria a você uma coisa. Todos nós precisamos dos jovens, dos novos. E também precisamos do velho. E vamos olhar uma coisa. Todos nós precisamos do nosso passado. Nós precisamos resgatar o nosso passado, a nossa história. Nós precisamos valorizar a nossa história, porque ela é muito importante. Porque com a história nós reparamos erros.
E quando eu digo nossa história, eu estou dizendo da história da humanidade. Ver o passado é ver a história, é tudo que já ocorreu, é tudo que já aconteceu. E olhar para o futuro. O jovem é o futuro, o velho é o passado. Então, olhar para isso e descobrir um presente melhor, mais equilibrado. Você disse assim, como descobrir a felicidade, a alegria, o equilíbrio nisso tudo? Meu nome é Felicidade. Então, não tem uma vez que eu me apresente, que as pessoas façam, prazer, para você também. Ou façam uma outro tipo de piadinha. Ou a outra pergunta é, você é feliz? Como se o ser humano tivesse que ser totalmente feliz. Claro, no analista, no banco do analista, claro que eu fui parar lá, né, também, quem não vai parar no banco do analista alguma vez na vida? Aí eu pergunto, ele falou assim para mim, você é feliz? Eu falei, dentro da minha infelicidade eu sou feliz, porque, graças a Deus, eu tinha feito filosofia, então dava para entender que tudo, né, no todo, o particular está contido no todo, né? Então, para você ser feliz, você tem que suportar a infelicidade. Para você, para um minuto de alegria, você não tem que se paralisar nas tristezas e nas aflições que aconteceram de todas as coisas, você vai ter que tirar algo bom. Eu estou parecendo uma poliana, mas é verdade. A vida hoje, as pessoas não suportam as aflições, não suportam as frustrações. Eu conversando com um psicanalista, ele disse assim para mim, Felicidade, há países em que o nível de suicídio é muito grande, principalmente nos jovens, porque os jovens não suportam a frustração. Eles estão atrás de uma felicidade tão momentânea, e é isso a felicidade, é aquilo que eu chamei de hedonismo, aquele prazer pelo prazer rápido. Então, esse prazer, ele é fugaz, ele desaparece. Se eu não sei suportar as frustrações, eu não vou poder viver. E claro, voltando à questão dele lá, que ele disse assim, do senhor que disse assim, o velho, ele passa pela frustração, tem muitas pessoas velhas que entram em depressão. E é verdade. Se você ver aquelas pessoas mais alegres, normalmente, olha, a grande maioria, ela está vivendo um momento. Ela fala assim, eu não vou pensar na morte, eu quero dançar, eu quero aproveitar, eu saio com as minhas amigas, eu saio com os meus amigos, eu faço isso, eu faço aquilo. Ela está vivendo a mesma coisa que o jovem vive. Eu me sinto jovem. Vocês já ouviram isso de uma pessoa mais velha? Eu estou assim, estou enrugado, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas para mim é como se eu tivesse uns 15 anos. Pelo amor de Deus, você virou adolescente? Né? Porque a vida, a responsabilidade da vida, é porque agora eu não tenho mais responsabilidade. Ele não tem mais responsabilidade. Porque quem tem a responsabilidade por ele é aquele que assume a vida dele. É o que vai levar ele no médico, é o que vai levar ele buscar a pensão dele, o que vai isso, o que vai aquilo. Ele doa a vida dele para outra pessoa. E ainda lúcido, ele deixa de viver. Então, nós temos que aprender olhando essas pessoas, porque é uma era, é uma geração. Você não vai mudá-los. Não adianta querer ensinar uma pessoa de 80 anos a pensar como uma pessoa de 60, uma pessoa de 50 ou uma de 40. Ela viveu pontos diferentes da vida dela. Então, nós vamos aceitar e fazer com que a vida dela seja amenizada, o mais suave possível, dentro das possibilidades, né? Fazer um mar de rosa e a vida da gente um inferno. Então, é aprender a suportar, é saber que a vida é frustração, sim,
é tristeza, é cheia de obstáculos. Não existe aquela pílula da felicidade vendida em caixinha. Quem estiver vendendo está mentindo. Não existe sucesso total. Porque quem tem sucesso se frustrou muitas vezes. Teve muitos insucessos. E aquele que está vivendo uma vida maravilhosa, que está passando a passeio na terra, que nasceu, herdou toda a riqueza dele, está pensando só no momento, achando que vai viver 500 anos, com uma carinha de 20, esse não está vivendo. Ele está iludido. E ele não está ajudando ninguém, nem ele próprio. Professora Felicidade, meu nome é Sandro, sou professor de escola pública. E tem uma frase do Mauro Sérgio Cortella, que diz que nós não nascemos prontos, né? Nós estamos nos... O que eu venho perguntar para a senhora, como filósofa, né? O que nós deparamos hoje aqui nessa sala são pessoas do século 20 e 21. Então, nós estamos afrontando a nova era cibernética, né? E hoje nós deparamos em nossas escolas que nós temos um grande problema nas aulas de filosofia e sociologia, porque existe muitos jovens com ideias envelhecidas, presas às novas redes sociais, né? A nova era social. O que a senhora me diz? Será que esse sistema que nós vivenciamos hoje, que é o que influencia eles, o que nós poderíamos fazer como professores? Não sou professor de filosofia e sim de química, mas o que a senhora acha que a gente poderia trabalhar com esses novos adolescentes do século 21, da era cibernética, mais envelhecidos? Você sabe, eu admiro muito o professor da escola pública, porque é uma batalha todos os dias. E é um público heterogêneo, que você vai encontrar uma pessoa ali dentro que quer aprender, outra, ela nem tem consciência do que é aprender, porque ela passa por tantos desafios, tantas dificuldades, que quando ela chega na escola, ela está tão cansada que ela não está prestando atenção no que aquilo está acontecendo. E o outro desafio com o jovem tem tantas coisas interessantes acontecendo no mundo, que quando ele senta e ele começa a ver aquelas aulas, lá no quadro negro, ou hoje no quadro branco, tanto faz, né? Dadas do mesmo jeito que era dada há 200 anos atrás, ele quase tem um ataque ali, ele só falta desmaiar, ele não aguenta. Então, o que ele começa a fazer? O que a maioria de nós faz quando um assunto está chato? Você vira do lado e começa a conversar. Você dorme, você baba, você sai. Então, é difícil? Porque a química, ela tem que ser aprendida. E não tem outro jeito, a não ser aquelas tabelas, todas aquelas fórmulas, né? Ela é prática, ela precisaria do laboratório para trabalhar. Mas, claro, numa escola particular de ponta, ele tem um laboratório. Na escola pública, a gente mal tem o giz. Se tem uma caneta, está gasta, às vezes você traz de casa. Quanto mais você ter todo o aparato que precisa. Então, é difícil você encantar um menino. Mas existem outras maneiras de questioná-los e fazer com que eles tragam o trabalho. Como? Né? Eles também têm um conhecimento. Nós não somos tábulas rasas, que nem se pensava no século XVIII, XVII e tudo mais.
que não tinha nada. Nós nascemos, a criança nasce e ela tem uma capacidade de aprendizado e ela tem uma capacidade de aprender coisas novas incríveis. Então, por que nós, professores, também não aprendamos com elas? Se chamarmos cada aluno para aprender e nos ensinar aquilo que nós achamos que já está na nossa caixinha, que nós sabemos, nós vamos aprender muita coisa com eles e eles também. Isso é filosofia. E ela pode ser aplicada em todas as coisas. Sociologia é política. Por que nós estamos tão desconectados do nosso país? Por que eu vejo tanta gente querendo sair fora do país? Esse país está uma porcaria. Isso não serve. Eu vou embora desse país. Gente, o país não está pronto. Ele precisa ser construído. Se o outro país está construído, é porque alguém arregaçou as mangas e foi lá. Ah, mas esse país é cheio de analfabetos. Somos analfabetos, sim. E se não for do abecedário da língua portuguesa, nós somos de outras línguas, de outras coisas, nós somos ignorantes. Graças a Deus somos ignorantes, que por ignorar, nós estamos abertos a aprender. Porque um copo cheio não cabe líquido, mas um copo vazio cabe. Então, ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Eu aprendi muito. A gente estava conversando e a professora estava falando sobre tecnologia, que ela era péssima em tecnologia. Eu também. Quando chega uma televisão nova em casa, ou um aparelho, eu fico já passando mal, porque é tanto botão, tanta coisa, que uma criança pequenininha vai lá e sabe mexer em tudo aquilo. Meus filhos às vezes falavam assim, mas mãe, por que você quer um computador novo se você não sabe mexer nem direito no velho? Eu não sei, você vai me ensinar. Eu quero. Né? Porque eu quero uma memória melhor. Mas olha lá, é o consumismo. Mas a gente sabe que eles fazem isso para a gente poder até ter memórias novas, ter novas tecnologias, ter novas coisas. Não é ruim o novo. Não é ruim estar em busca dessa novidade, desde que isso não seja a única coisa a se fazer na vida. É troca, é partilha. Deu para responder? Obrigado, Felicidade. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Maicon. Eu queria agradecer a senhora pela palestra. Obrigada. E a minha pergunta é o seguinte: a senhora falou sobre narcisismo. Isso. Aí eu queria saber se narcisismo tem alguma relação com depressão e se tem algum meio, alguma forma da gente se prevenir ou se defender quando quando o nosso narciso está se aproximando ou até se convertendo num quadro depressivo. Pois é. Narciso não fica depressivo porque ele é alienado. Ele não tem noção do mundo, ele só tem noção dele próprio. Enquanto ele estiver se divertindo, enquanto ele estiver em busca de prazer, enquanto ele estiver conquistando as coisas dele, comprando, se divertindo, conversando com aquelas ideias mais frívolas possíveis, ele não entra em depressão, ele não sabe nem o que é isso. Porque depressão é um sintoma de angústia, de dor, de sentir que você está no mundo e você não sabe que pertence mais a ele ou não. É um sentimento que mesmo aqueles que têm fé, mesmo aqueles que... Porque as pessoas costumam dizer assim, mas se você tiver fé, você se cura da depressão. Não, gente, não é simples assim. Não é algo tão fácil assim. Depressão não é coisa de louco ou coisa... Não, é uma angústia profunda que precisa de ajuda,
que precisa de auxílio. Mas o Narciso não. O Narciso é aquele estado ainda de leveza do ser, de um ser tão leve, que nem percebe que existe o outro no mundo, só ele. Deu para responder? Bom, na nossa cultura ocidental, pelo menos, o velho é olhado como aquele que perdeu e não que agregou, que não é. Perdeu o trabalho, perdeu a saúde, perdeu, em algum sentido, a vitalidade, a potência sexual, não produz mais, perdeu a força produtiva, enfim, por aí vai. Você conhece alguma outra cultura, por exemplo, o Japão, algum outro lugar, que tenha dado jeito nesse olhar, tenha olhado o velho de uma maneira um tanto quanto mais positiva e que seja um modelo, ou pelo menos um paradigma para nós repensarmos o nosso jeito de olhar a pessoa velha? Você sabe que o Oriente, ele tinha esse respeito pelo idoso, né? Porque ele tinha toda uma história e tinha uma reverência àquele que é mais velho. Mas hoje, essa cultura do consumo, ela é tão globalizada que ela está chegando até os confins do mundo. E ela abarca a todos. Por isso que é uma questão que precisa ser discutida, ela precisa ser debatida. Não se tem resposta ainda para isso. Claro que tinha os antigos, né? Os senhores da aldeia, os mais velhos de lugares pequenos, quando existiam lugares pequenos, mas hoje não existe mais aldeias, lugares pequenos. Onde quer que se vá, a mídia chegou. Aonde quer que se vá, a internet chegou. Aonde quer que se vá, os jovens já não querem mais se permanecer naqueles lugares. Eles não querem mais valorizar aquela cultura. É como se o velho perdesse todo o valor dele, porque não tem importância. O que você sabe já não me interessa mais. O novo é sempre o computador, a internet, a inteligência artificial. É como se tivesse nela lá algo tão maravilhoso, tão divino. São os nossos deuses de hoje. Então, é preciso parar e pensar. Nós estamos presos numa ilha. Para ver a ilha toda, não dá para a gente permanecer na ilha, tem que sair da ilha. Então, eu não posso ficar preso nos mesmos pensamentos, em tudo isso que é discutido, de consumo, de beleza, de felicidade, de coisas, de objetos. Nós não somos coisas, nós somos seres. Então, nós temos que afastar o nosso olhar para ver o que nós estamos fazendo conosco mesmos. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, eu sou um pouco suspeito para falar dele, né? Ele foi um dos filósofos que denunciou que todos nós não suportamos a transitoriedade do tempo e da vida. E justamente por esse fato, ressentidos, nós criamos todo o aparato que justifique a existência e que, ao mesmo tempo, nos iluda de que o tempo não passa, de que há algo em nós que seja eterno. Com certeza essa tarde foi para nós uma tarde muito agradável, por ouvir reflexões muito lúcidas, muito válidas e sobretudo muito acessíveis, muito próximas de nós, né? Nesse sentido que eu gostaria, de nome da Faculdade Católica, também de todos os que estão aqui presentes, agradecer você, professora Felicidade, pela sua presença e pela sua fala nesta tarde conosco, que foi, sem dúvida, muito agradável pela sua condução. Muito obrigado,
volte sempre, né? A casa está de portas abertas para que você sempre esteja aqui conosco, nos ajudando a refletir e fazendo parte aí desses nossos momentos de reflexão, de estudo e de crescimento humano e intelectual. Muito obrigado. Muito Uma salva de palmas. Muito obrigada.